E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo nós vamos entender um pouco sobre o surgimento da sociologia em 5 minutos. Não existe nada na história da humanidade que não tenha um início, então a sociologia, que também é uma produção humana, também tem um início. E a gente vai tratar do contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia surgiu historicamente no momento em que tanto a Europa quanto o continente americano passava por intensas transformações. Tão intensas eram essas transformações que esse período ficou conhecido como a Era das Revoluções. Essa era é muito emocionante porque ocorreram mudanças intensas na sociedade e no mundo. A Era das Revoluções foi marcada pela Revolução Industrial, Revolução Francesa e, antes da Revolução Francesa, pela Revolução Americana. Mas para o surgimento da sociologia, as revoluções que mais relacionam com o processo e eclosão da nova ciência social foi o processo da Revolução Industrial e o da Revolução Francesa. Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial foram tão marcantes para as suas áreas. A Revolução Industrial representa uma mudança na economia, alterando radicalmente as relações de produção. A divisão do trabalho ficou ainda mais intensa com o advento do capitalismo, que a Revolução Industrial representa muito bem. O modo de produção capitalista institucionalizou a divisão do trabalho entre aqueles que são os donos dos meios de produção e aqueles que são donos da força de trabalho, ricos e pobres, proletariados e burgueses. E a Revolução Francesa, por sua vez, trouxe a intensa e a profunda mudança nas formas de pensar a política e de fazer a política. Com o quê? Com o advento do liberalismo político. O liberalismo político caracteriza-se pelo quê? Caracteriza-se pelo contrato social, um contrato que é estabelecido de um lado entre os governantes e do outro os governados. Então, os governantes e governados, a partir dessa ideia do liberalismo político, atuam em conjunto. E esse conjunto tem a prerrogativa, para quem governa, a ideia de que ele tem que garantir a segurança e o bem-estar para os governados. E se os governados não estão tendo garantias, nem a segurança e nem o bem-estar, é legítimo que o governante seja trocado, que ele seja retirado do poder. Esse liberalismo político entende que quem administra o Estado é apenas um representante dos interesses do povo. E a Revolução Francesa vai coroar essa ideia, tirando o governo e o modo de governar absolutista da administração francesa e repercutindo para os outros âmbitos da vida em sociedade. Então imagine esse contexto de transformações na economia e na política, e essas transformações das áreas diversas se aproximando e trazendo importantes repercussões. Da mesma forma em que a Revolução Industrial garantiu essa divisão do trabalho, ela também produziu as condições que levam aquela força de trabalho a se rebelar, gerando o quê? Gerando desordens sociais. A Revolução Francesa, ainda que tenha no discurso do liberalismo a ideia de um contrato social entre governantes e governados, e quando a burguesia assume o comando da vida política na França, ele vai afastar os grupos populares. Então você tem uma exclusão em dose dupla na área das revoluções, daqueles que produzem a riqueza vendendo sua força de trabalho e daqueles que não podem participar do processo da tomada de decisões. Pense num barril de pólvora, pense numa situação explosiva. A reflexão sobre a situação explosiva e de reflexões, reivindicações de ambos os lados é algo que o pensador Augusto Comte foi o primeiro a realizar. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com os amigos.